Hoje são 9 de abril de 2024. Posso tudo naquele que me fortalece. Ativista, hoje vamos basicamente, né, fazer uma prática excepcional que vai trabalhar a sua linha da vida e que você vai ter a oportunidade de colapsar, deixar ali uma semente, um período na sua vida para que ela germine e brote e você tenha, né, consiga lá aquilo que você quer conquistar, aquilo que você almeja, vocês vão captar, vocês vão entender. E ela basicamente ela segue aquela trilha do voltar no origem, mas tem que ter um trabalho antes um pouco mais profundo dos chakras e é muito boa. Antes, tá? Antes de fazermos essa prática, pode ser que ela fique para outra live em razão do decorrer da live? Pode. Acontece algumas vezes isso. Antes, vamos falar uns pontos muito importantes. Seguinte, lembrando que existe um quebra-cabeça sendo montado e tem uma peça importantíssima para ser colocada hoje. Tá? Todos aqui estão presentes, tem quebra-cabeças sendo montados. E tem pessoas que estão sem participar aqui já tem algum tempo, ou algumas já até saíram, mas que estão aqui hoje justamente para colocar algumas peças que estão faltando. Atente-se a isso. Vamos lá. Eu falei e comentei na aula passada a respeito da vibração. Vibração, que a pessoa, o que colapsa é a vibração. O que a pessoa vibra é o que colapsa. Algumas pessoas não compreenderam isso, então eu vou dar uma sintetizada nisso aí. Porque é o seguinte, as pessoas, né, têm uma tendência a vibrarem negativa, de forma negativa o tempo inteiro. O tempo inteiro vibrando negativa. Quando se vibra positivo, sempre que a pessoa vibra positivamente, ela acumula aquela energia positiva. E quando ela quer cocriar algo, o que vai ser determinante é a quantidade de energia positiva que ela tem acumulada consigo. Então, aquela prática que eu passei na live anterior, eu vou postar a live, tá? Não postei ainda, vou postar essa live. Eu estou voltando com um editor antigo que eu tenho, que ele é muito bom, e as coisas estão se ajeitando nesse sentido. Isso foi uma ótima notícia. Mas enfim, eu passei uma prática, mas eu passei no grupo, né, pela lista de transmissão para vocês também. Eu fiz um resumo rápido da live e passei a prática para vocês fazerem, que se baseia em você sempre vibrar positivamente, mudar para positivo sempre que você se pegar vibrando negativamente, através das interpretações que você faz dos fatos que ocorrem. E isso, a interpretação não é algo falso, é uma interpretação verdadeira, mas que sempre positiva. E com isso você vai sendo, né, vai acumulando energia positiva e aí quando você quer cocriar algo, você vai ser uma máquina de cocriação em razão daquela acumulação. E aí, só citando como exemplo rápido, tá, que eu já citei na live, mas tem que citar rapidamente, sempre quando a pessoa tem... Eu citei o exemplo do bullying, que é o pai recebe a notícia do colégio que o filho dele está praticando bullying. Lembra disso? Aí, uma reação imediata da mãe, do pai, seria o quê? Algo negativo. Nossa, meu filho está fazendo bullying. Pô, que coisa horrível. Está fazendo mal às outras crianças e tudo mais. Um bullying pesado mesmo. Aí a pessoa, né? E naquele exato momento, os dois estão vibrando negativamente. E como se faz para vibrar positivamente? Fazendo uma interpretação verdadeira, mas positiva da situação. Como assim, Igor, você vai positivar isso? Simples. Você vai pensar, poxa, meu filho está fazendo bullying. Isso, né, já estava ocorrendo. E ele não sabia. E a partir daquele momento, ele sabe. Em razão dele saber, ele pode vir a mudar os fatos. Agora, se ele continuasse sem saber, o filho continuaria praticando bullying, fazendo mal aos outros, e poderia, inclusive, né, o bullyingado lá poderia pegar uma arma, dar um tiro dele, tudo isso poderia ocorrer. E ele, do que ele ficou sabendo aquela informação, ele pode evitar tudo aquilo ali. Então, positivou. Ainda bem que eu fiquei sabendo dessa notícia, para que essas coisas não piorem. É a simples questão de interpretação. E não tem nada de falso aí. Tudo é algo verdadeiro. Não é mentirinha.
É o mais importante. Então, bom, fechado isso aí. A partir dessa situação, tem uma questão muito interessante aí. Eu sempre comento com vocês que os problemas não existem. Tá? E vamos fazer uma prática rápida nesse sentido agora, que é fenomenal. Os problemas não existem. As pessoas criam os problemas. As pessoas criam os problemas. Eu sempre bato nessa tecla. Só que existe muita resistência em razão do paradigma vigente da Matrix, que ainda impera em muitos de vocês. Existe muita resistência quanto a esta verdade de que os problemas não existem. Porque você vai me falar, qualquer um de vocês vão me apresentar um problema e vai falar, Igor, como é que isso não é um problema? Como é que isso não é um problema? E como é que você diz que o problema não existe? Aí tem alguns pontos aí. Um deles é o que eu acabei de falar. Quando o pai recebeu a notícia de que o filho está fazendo bullying, aquilo ali é um problema? Aparentemente sim. Só que, em vez de problema, enxergou-se o quê? Como uma solução que será dada. Porque enquanto o pai não sabia que o filho estava praticando bullying, a merda estava no ventilador. Desculpa o termo, a merda estava no ventilador lá. E a partir do momento que ele sabe, ele pode desligar esse ventilador. Então aquilo ali foi um bem, algo que ocorreu. Bom, esse é um ponto, tá? E tem um outro viés aí. Vamos lá. Preste bastante atenção no que eu vou falar, colhe os olhos aí na tela do seu celular, na tela da sua televisão e bem focado, para vocês entenderem isso aí, que é o dia a dia, é a prática pura, é a vida como ela é. Então, vamos lá. Imagina uma seguinte situação. O pai, uma mãe, diz, nossa, nós temos um problema, vou citar, acompanhar essa questão de pai, mãe e filho. Porque didaticamente fica mais fácil. O pai falando, poxa, eu tô com um problema grave. Qual é o problema grave? É perguntado a ele e a ela. Ao pai e à mãe. A minha filha, ela não fala. Ela não tá falando. Bom, aí esse é o problema do pai e da mãe. Aí chega para um pai e a mãe diferente e é perguntado a eles, vem cá, você está com algum problema? Ah, sim, estou com problema com a minha filha. Qual o problema? Ah, bom, é o seguinte, a minha filha, ela não está falando. Mas isso é tranquilo, não tem problema nenhum. Eu sei que mais cedo ou mais tarde ela vai começar a falar. Isso aí é tranquilo. O problema é que ela não está comendo. Não está se alimentando direito. Ambas as crianças, mesma idade, nasceram no mesmo dia, mesmo ano. Ambas não estão falando. Só que, num caso, o fato da menina não estar falando é visto como um problema. No outro, não. Ah, minha filha, não, ela não está falando, mas isso aí. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu sei que mais cedo ou mais tarde ela vai começar a falar. A questão é que ela não está comendo. Bom, passamos para um terceiro casal. Pai, mãe, né, a família. Uma terceira família. Pai, mãe e filho. É perguntado ao pai e à mãe. Qual é o seu problema? Qual o problema na sua vida? Ah, o problema na minha vida é a questão da minha filha. Porque é o seguinte, ela ela não começou a falar, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde ela vai falar. Ela também não está comendo direito, não está se alimentando, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde ela vai se alimentar direito. Isso aí não é tranquilo para mim. O problema é que ela não consegue dormir. Já tem 7 dias que ela não dorme. Por aí poderia ser algo infinito. E por aí vai. Certo? Vocês acompanharam que era uma mesma situação, passando para a outra e aprofundando aí na questão de
de algum mal que a criança tem, e numa terceira, acompanhando essa questão, acompanhando o que a primeira e a segunda têm, só que aprofundando no mal. Perceba, e vou dar mais um exemplo. Tem esse, vou dar mais um exemplo. O pai reclama que a filha fica de fofoca do telefone com as amigas. A reclamação do pai é essa. O problema do pai é esse. O pai fala, olha, se eu tenho um problema na minha vida hoje, é que me incomoda muito a minha filha ficar de fofoquinha com as amigas no celular. Aí chega para um segundo pai, a filha fica de fofoquinha igual a filha do primeiro pai. Só que o do segundo pai diz que a filha fica de fofoquinha e em razão disso ela não estuda. A primeira estudava pra caramba, tira boas notas, só que fica de fofoquinha no celular e isso incomoda o pai. A segunda, ela fica de fofoquinha no celular e não estuda, tá tirando notas ruins. Numa terceira, para um terceiro pai e mãe, é perguntado qual o problema na sua vida? Ah, o problema na minha vida é minha filha. Qual o problema? Mas qual a questão dela? Ah, minha filha, olha, ela fica no celular o tempo inteiro de fofoquinha com as amigas. Mas isso é normal da idade. Faz parte. Ela não tá estudando muito, sabe? Não tá tirando notas boas, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde ela vai engrenar nos estudos, ela vai tirar boas notas. Isso aí não me incomoda. A questão é que ela fica de fofoquinha com as amigas no celular, mas no colégio ela não fala com ninguém. As amigas, ela fica de fofoquinha com as amigas do prédio, mas não fala com ninguém no colégio. Ninguém, ela tem um bloqueio em fazer amigos no colégio. Eu quero que ela faça amigos no colégio. Isso é nossa, eu sofro muito em razão disso, da minha filha não fazer amigos no colégio e por aí vai. Aí uma outra família acompanha toda essa questão. A criança fica de fofoquinha, não estuda, tá com umas notas ruins. As amigas dela são do prédio, no colégio não faz amizade nenhuma. Mas isso tudo pro pai e pra mãe é algo tranquilo, porque de fofoquinha uma hora vai parar. Não estuda, mas uma hora vai engrenar nos estudos, vai tirar boas notas. Não tem amigos no colégio, mas daqui a pouco vai fazer, isso é natural, ela tá passando por uma fase adaptativa. O meu problema é que minha filha, ela diz que queria ser homem e não mulher. E eu não estou conseguindo lidar bem com isso. O que você, ativista, percebeu em cada situação aí? E o que você percebeu? Do que diz respeito a essa questão dos problemas não existem. Tudo aí, tudo é uma questão da interpretação que se faz para a situação. Algo idêntico ao que eu falei na situação lá dos pais do bullying, só que tem uma diferença aí que é pivô, um detalhe que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Existe uma crença no paradigma da Matrix, e essa crença é algo no sentido de limitar as pessoas mesmo, tá? De que sempre existe um problema e que a situação que é considerada mais gravosa na vida da pessoa, esse é um problema terminal, independente de qual seja. Pode ser que não exista problema, na verdade o problema não existe, mas não existe situação nenhuma assim relevante na vida de uma pessoa. Só que a que seja mais negativa ou menos positiva, aquilo ali vai ser considerado um problema. Porque isso é uma crença dentro do paradigma da Matrix. Ela enxergar que a questão, né, preponderante ali da vida da pessoa é um problema para ela. Nesse sentido, eu peço que você identifique hoje qual é a questão negativa preponderante na sua vida. Qual é? Porque eu não
eu não consegui me informar, gostaria muito de informar. Ah, eu não tenho um relacionamento, não consigo um relacionamento. Ah, dinheiro, eu consigo prosperar financeiramente. Ah, porque meus filhos isso. Ah, porque eu aquilo. Ah, porque... Qual é? A questão preponderante negativa, assim, você enxerga como preponderante negativa da sua vida. Até então, isso aí, na sua mente, pelo menos na mente da maioria, é vista como um problema em razão de uma crença imposta no paradigma da Matrix. Lembrando sempre que paradigma é o conceito que se dá a um conjunto de crenças reunidos. Um conjunto de crenças reunidos é um paradigma. Crença é algo que a pessoa acredita, que está instalado na mente dele. Se a pessoa acredita que Deus existe, isso é uma crença que ela tem. Se a pessoa acredita que diabo existe, é uma crença que ela tem. Se ela acredita que a melhor religião é a religião evangélica, isso é uma crença que ela tem. Se ela acredita que o planeta é redondo, isso é uma crença que ela tem. Se ela acredita que o planeta não é redondo, isso é uma crença que ela tem. E por aí vai. Tudo é crença, tá? Então, existe um conjunto de crenças que são ditadas pela Matrix. E é esse conjunto de crenças que limita as pessoas. E dentro desse paradigma da Matrix, desse conjunto de crenças, existe essa crença de que sempre haverá um grande problema na vida da pessoa. E esse grande problema é o quê? É o fator que ela considera como preponderante na vida como negativo. Ou o menos positivo. Às vezes é nem negativo, é o menos positivo que a pessoa vai negativar. E, na verdade, essa questão de positivo e negativo não existe, tá? Só estou falando isso didaticamente também, porque é tudo positivo. É só fazer as devidas interpretações. Percebe como as peças estão juntando? Então, você deve fazer este exercício. Agora, identificar qual é a questão preponderante negativa na sua vida. Antes, deixa eu contar uma questão. Tem em algumas datas, um grupo de ativistas quânticos se reúne. Se reúne e algo onde? Algo mais, tá? Um jogo secreto, mas não é comentado. E ali, as pessoas, né, elas trocam informações e tudo mais. E tem, nesse grupo, cada um tem um ou mais poder, assim, falado, como posso dizer, considerado paranormal. Por exemplo, tem pessoas que têm o poder da cura. E é claro que isso tem níveis, né? Tem uma mulher japonesa que ela cura. Gente, é impressionante. Vamos supor que uma pessoa foi atropelada. O carro passou, bateu com o rosto no chão, o vidro, toda rasgada. Ela bota a mão na pessoa e tudo cicatriza. Essa é ela é extraordinária. Então, né? E tem pessoas que têm um poder de cura mais ou menos que está trabalhando para chegar nesse nível e até superá-la. Tem no livro Efeito Isaías, tem um relato de uma pessoa que faz a mesma coisa. Né? Uma vez o rapaz, esqueci o nome do autor desse livro, enfim, ele relata que ele viu, né? Ele viu. Inclusive ele fala o nome da técnica que qualquer um pode trabalhar, que quiser. É claro que uns têm uns têm um dom, outros não, mas qualquer um pode trabalhar essa técnica de cura. E ele vivenciou uma pessoa que sofreu um acidente, não sei se foi um atropelamento, acho que foi até atropelado, não sei, não lembro se foi atropelado. E ele vivenciou essa questão na hora da pessoa ser curada, tá? Por que eu estou dizendo relato do livro? Porque aí fica algo mais oficial, né? Também. Mas eu vi com meus olhos isso aí, tá? Tem pessoas, então, né, tem pessoas que têm o poder de cura e de níveis. Tem pessoas que têm o poder de mexer, né? Instrumentos. Pega a caneta e joga lá, vira.
né? Vira, tá. Aí outros conseguem pegar e fazer aquele escrever, outros não, outros só conseguem mexer, né? São níveis. Tem pessoas que conseguem ler pensamentos. Também tem níveis. Tem pessoas que têm o poder de telepatia. Tem pessoas que têm o poder de enxergar, sabe? Aquela visão remota, de fecha os olhos e enxerga o que está acontecendo lá em outro lugar. Em outro país, por exemplo. Fecha os olhos e vê exatamente o que está ocorrendo. Tem pessoas que têm o poder de audição igual o de lobo. A minha irmã, por exemplo, ela... Eu posso citar porque ela não se importa. Ela tem esse poder, né? Tá na sala, a pessoa... Qualquer um pega o controle, troca o canal, tudo silencioso, ela... Mudou agora, mudou agora, mudou agora. Alguém que está do lado não escuta o barulho do canal passar. Ó, esse barulho aqui assim, dá pra escutar? Tá, mas imagina ele assim, num, num som tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, que não tem como escutar. Aqui do lado. E ela lá longe escuta. Bum. Tem pessoas que têm diversos poderes. E aí, o curioso, gente, e é importante vocês terem isso, eu já mencionei isso uma vez na live, eu acho. O curioso é que, apesar de cada uma delas ter um ou mais poder, e alguns, tá? Tem gente que tem teletransporte. Já citei isso aqui, né? Teletransporte, gente. Tá? Só que isso não tem por que falar. Se a pessoa mostrar isso no YouTube, naquele exato momento, ela perde o poder. Já foi explicado isso aqui. E foi passado a forma de você ter um poder desse. Tá? Vocês se lembram? Foi passado. Foi passado. Bom, o interessante é que cada uma delas também apresenta situações, mas elas, que fica totalmente incoerente. Nossa, mas a pessoa tem o poder de cura, tem o poder de visão remota, tem o poder de teletransporte, porém não consegue resolver essa outra questão. Exemplo, eu não vou citar o poder que a pessoa tem, mas é um desses aí poderosos, e ela tem um problema grave que ela não consegue parar de roer a unha. Não consegue parar de roer a unha. Tá sempre roendo unha. E ela tem um poder maravilhoso. Tá? Imagina, uma pessoa tem o poder de curar, de encostar, cura as pessoas, igual dessa japonesa, só que ela não consegue parar de roer a unha. Não é o caso dela, tá? Mas imagina uma outra pessoa que fecha os olhos e enxerga o que está acontecendo em outros países, em outro no outro bairro, no trabalho, tudo. Só que ele é uma pessoa que não consegue ter equilíbrio financeiro. Não consegue. Ele é viciado em gastar. Sempre gastando dinheiro, sempre duro. Se ganhar 1.000, fica duro em alguns dias. Se ganhar 10.000, fica duro. Se ganhar 100.000, fica duro em alguns dias. E é uma pessoa, né, tem um poder maravilhoso. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas, dentro desse paradigma da Matrix, imposto também tem uma crença de que se a pessoa tem uma dificuldade besta que ela não consegue resolver, que seria fácil de resolver, mas ela não consegue resolver, quem dirá então ela conseguir bênçãos? Como ela pode ser uma pessoa que pode ensinar os outros, uma pessoa que pode servir de exemplo para outras pessoas, se ela não consegue ter uma vida financeiramente próspera? Ou se ela não consegue parar de roer unha? Ou se ela não consegue emagrecer? Ou se ela não consegue ter um relacionamento estável? As pessoas, né, elas são únicas. Então tem questões individuais de cada um, que são questões
de outras vidas de outros planetas, ou que está relacionado ao propósito da pessoa, então por isso ela vai ter aquela dificuldade, ou que existe um propósito nesta vida, ou na outra vida que vai vir, e que essa dificuldade deve ser superada para que ela consiga trilhar o seu propósito, seja dessa ou seja de uma outra vida, então por isso existe aquela dificuldade, e isso não faz com que ela seja uma pessoa maravilhosa em outros diversos pontos, em outros diversos pontos. Então, você, por exemplo, pode ter um problema no que diz respeito ao dinheiro, pode ter um problema no que diz respeito a ter relações, pode ter um problema no que diz respeito à comunicação. Tem uma pessoa desse grupo, ela não consegue, ela tem dificuldade enorme de conversar com as pessoas. Consegue ali, com a gente ali, né? Consegue com as pessoas desse grupo, mas saiu dali, né, ela tem dificuldade. E é a pessoa que tem, né, alguns poderes. Eu chamo de poder porque a palavra poder é gostosa, né? Eu acho a palavra forte. Algumas pessoas interpretam a palavra poder como algo negativo, mas não é, tá? Então, ativista, você deve entender que as questões negativas, que existem defeitos que você tem, ou alguma mania, algum hábito que você não consegue, será? Que você não conseguiu solucionar até então, isso não quer dizer que você não seja uma pessoa que esteja bem evoluída em algumas outras áreas. E que isso não seja algo digno de aplauso, de você estar num patamar acima das demais, por exemplo. Quando eu digo patamar, não é querendo comparar, não, mas um patamar de evolução acima. Igor, como é que eu posso estar um patamar acima se eu não consigo ter prosperidade financeira? Tá, mas olha o restante. Tá? Olha o restante. Então, essa questão isso só não pode ser usado, gente. Isso não pode ser usado numa forma da pessoa querer se limitar, né? Querer se limitar no sentido de, não, eu não prospero financeiramente, mas eu prospero em outras áreas, então tá bom, tudo mais. Ela não pode se limitar nesse sentido, mas ela deve entender que isso não quer dizer que ela não esteja um patamar acima, tá? Isso é um ponto bastante importante, tá? E se vocês forem analisar eu falando desse tema há alguns anos atrás, não que eu tenha mudado de opinião, mas vocês podem talvez entender, nossa, mas não é meio incongruente o que ele está dizendo há anos atrás e o que ele está dizendo hoje? Por exemplo, eu falava, olha só, você tem que usar o seu padrão. Eu falava muito antigamente, e às vezes eu falo isso também, porque está dentro de um outro contexto. Você deve sempre analisar o contexto em que está sendo falado para não se confundir, tá? Tem muito isso. Infelizmente, em razão de falta de palavras, isso ocorre muito aqui na terceira dimensão. Então, eu tenho uma fala minha que é no seguinte sentido. Para você perceber se você está evoluindo, olha o seu lado financeiro. Teve evolução no lado financeiro? Porque a pessoa tem que evoluir em todas as áreas. Ela deve evoluir em todas as áreas. E muitas pessoas acham que estão evoluindo, mas na verdade não estão, porque ela não tem um parâmetro. Realmente, isso ocorre muito, ela não tem um parâmetro real para medir se ela está evoluindo ou não. E um parâmetro real pode ser a quantidade de dinheiro que ela gasta, porque a quantidade de dinheiro que ela gasta é algo racional. Se ela ganha 1.000, passou a ganhar 2.000, passou a ganhar 10.000, passou a ganhar 50.000, passou a ganhar 100.000, ela está tendo um crescimento. Agora, se ela ganhava 1.000 e continua ganhando 1.000, ela não teve crescimento. É algo racional. Certo? É claro que a pessoa pode, olha, eu ganho 1.000, continuo ganhando 1.000, só que antes eu ganhava 1.000, gastava 1.000, agora eu ganho 1.000 e gasto 100. Isso é um crescimento também, não deixa de ser, tá? Então, só para deixar claro esse ponto que é importante. Tá? Essa é uma fala que eu tinha e que eu mantenho, tá? Mas dentro desse contexto que eu estou dizendo, isso não pode ser usado para a pessoa achar que não está crescendo. Parece que é incongruente, né?
Mas se você analisar os contextos, você vai enxergar que tudo está em congruência. Não é incongruente isso aí. É o contexto que está sendo colocado. Bom, dito isso, espero que você não tenha se confundido, mas a intenção é exatamente essa, provocar um choque para você, né? Abrir a mente. Dito isso, vamos à prática. Qual é o ponto negativo preponderante? Quais são? Ou seja, vamos reformular. Se alguém perguntasse para você qual é o seu maior problema hoje? E aproveita uma segunda pergunta. Quais são os seus maiores problemas? Qual o seu maior e quais são os seus maiores? Ou seja, o maior e os outros ali. Problemas hoje, o que você considera como problema e que você vai passar a desconsiderar como problema, que você vai positivar e que você vai enxergar, vai quebrar primeiramente a crença existente do paradigma da Matrix de pegar o seu maior, né, a questão negativa preponderante e visualizá-lo como um problema enorme que você tem. E isso você tem que quebrar agora, você tem que resolver agora. Qual é? Qual é? Enxerga e visualiza e ressignifica. Ressignificar, nesse caso, é o quê? Enxergar o lado positivo, real, existente ali. Usa como base que eu falei da criança do bullying. Usa como base o exemplo que eu falei dos pais com a garotinha. Primeiro que a filha ficava de fofoca, depois que a filha não estudava, depois que a filha não falava, depois que a filha queria ser homem, por aí vai. Enxerga que você deve, ou seja, como você vai fazer este exercício? Primeiro é localizar, né, o seu problema. Puf, é o seu maior problema ali? Pá. Ah, não sei se ele é o maior, tá, mas pega isso. Ok. Imagine uma outra pessoa com esse, entre aspas, problema igual que você tem, só que algo mais grave associado a ele, que faz esse algo mais grave ser o ponto de preocupação dessa pessoa e não o problema que você tem. Compreendeu? Vou repetir. Você vai. Alguém quer fazer junto comigo aqui? Alguém quer fazer aqui? Se alguém quiser fazer aqui, a gente faz agora rapidinho, serve de exemplo para os demais. Bom, então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu problema, visualiza aí, qual o grande problema que você tem? Beleza. Agora visualiza uma outra pessoa. Alguém chegou a abrir o áudio, foi a Laura? Foi a Laura? Não sei se abriu sem querer ou se queria fazer. Oi, boa noite. Tudo bem, querida? Como você está? Legal? Tô bem. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Qual é o grande problema? Eu acho que o maior problema que eu tenho atualmente é a questão da financeira. Financeiro, vamos lá. Tá, mas qual é a situação financeira sua? Assim, está sem trabalho? Não, não tem Na dinheiro verdade, para pagar aluguel? Tá começando morando com quem? Tá? agora. Eu até sei, você me falou, tá morando com seu pai, mas eu estou perguntando aqui para identificar, para a gente poder fazer a prática. Assim, agora eu sinto que realmente está começando a fluir as coisas dentro do que eu trabalho, Tá, não, né? mas Eu me foca no conectei. problema. Qual o problema? O Financeiro. problema é como se tivesse alguma coisa que me impede de prosperar grande, como se eu não conseguisse cobrar o valor do meu trabalho. Tá. Então, o problema é que você não consegue cobrar o real valor do seu trabalho. Exatamente. Então, você tem um trabalho, Sim, certo? eu sou professora de yoga e trabalho com terapia. Ok. Agora, imagina uma pessoa que tem um problema financeiro também, só que ela não tem trabalho e nem imagina no que ela pode trabalhar, Certo. certo?
Beleza. Uhum. Agora, e você tá morando com seus pais, certo? O pai, aliás. E E agora, uma pessoa que está com problema financeiro, ela não tem, está desempregada, não sabe com que ela pode trabalhar, não faz a mínima ideia, mora com o pai, só que de aluguel, o pai faleceu, o apartamento, o dono era alugado, o dono está pegando o apartamento de volta e a pessoa não tem para onde ir. bem pior. Certo? Bom, então a pessoa que não tem para onde ir, ela estaria preocupada em saber como cobrar, como saber cobrar um valor, como se valorizar mais no trabalho. Ela estaria preocupada com isso? Não. Até porque ela nem trabalho tem. Mas ela está preocupada aonde ela vai dormir no dia seguinte, até mesmo Tá no preocupado dia. em sobreviver, né? Se eu for alongar aí, você vai ver que isso aqui não vai ser nada perto de outros. Bom, aonde eu quero chegar é que você considerou esse ponto como um problema, mas na verdade ele não é um problema. Você pode visualizar isso como um problema, mas isso não é um problema. Não é um problema. Certo. Você tem um trabalho e saber como se valorizar é algo que você aprende. Muitas pessoas também não sabiam se valorizar e aprenderam e passaram a se valorizar. Então, isso aí não é um problema, é uma questão de evolução normal. É só. E outra, agora vamos positivar isso aí. Você sabe qual é a questão que você deve fazer. Que é o quê? Você sabe que você tem que aprender a se valorizar, tem que aprender a valorizar o seu trabalho. De repente, sabe que tem que arrumar mais clientes. Enfim, você sabe. Então, isso é algo positivo. Você sabe o que você deve fazer. Se valorizar, arrumar mais clientes. Você sabe. Imagina se você não tivesse essa percepção. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Você disse, eu não sei me valorizar. Aí isso é algo ruim. Não. Você deve pensar, nossa, ainda bem que eu sei que meu problema é o fato de eu não saber me valorizar. Então, eu vou aprender a me valorizar e está tudo solucionado. Está compreendendo a diferença? Perfeito, Igor. Obrigada. Obrigada pela clareza. Certo? Esse exercício, Certo. gente, que deve ser feito. E o mais importante aí é você, ativista, entender que existe no paradigma da Matrix essa crença de que o lado, a questão negativa, entre aspas, negativa, preponderante na sua vida é um grande problema, é algo que você deve solucionar, é algo muito ruim, é um obstáculo grande, é algo que impede a sua felicidade. Pronto, assim dizendo. Não é algo que impede a sua felicidade. E junto a isso, você fazendo esse entendimento, o que vai ocorrer? Você vai ser uma máquina de vibrar positivamente. Porque nunca vai ter a questão preponderante, negativa na sua vida, fazendo você vibrar negativamente o tempo inteiro. Que isso faz a pessoa vibrar negativamente 24 horas por dia, praticamente. Então, você troca, mudando essa crença, se troca de vibrar a maior parte do tempo negativa, porque isso fica lá na mente, no inconsciente, como se fosse um poço de petróleo jorrando, né, energia negativa. Você vai fazer com que seja algo, um poço de petróleo jorrando energia positiva. Mas isso, ativista, é com você praticando, enxergando sempre, né, sempre fazendo as interpretações positivas e sempre tendo em mente qual é a questão preponderante negativa na sua vida e fazendo daquilo ali algo positivo e não algo preponderante negativo. Você vai transformar isso em positivo. Para sempre, sempre, sempre. E vai chegar uma hora que vai ficar automático.
vai ser automático. Gente, isso é prática. Isso, eu ia falar, vou falar, isso é quântica sendo praticada. Você sabe que eu evito falar a palavra quântica, tá? Para não haver aí gente brava demais, xingando. Você cita a palavra quântica na live, vem comentários. É impressionante isso. Impressionante. Hoje em dia já estou mais, bem mais, né, desapegado a essa questão. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto que foi falado? Vamos lá, gente. Dúvidas? Conseguiram fazer o exercício? Acharam? Vamos lá. Captaram o problema, a questão negativa preponderante? São passos aí. Essa prática são passos. É você achar a questão negativa preponderante. Um outro passo é você visualizar outras pessoas imaginárias, com o mesmo problema que o seu, mas com algo a mais, no sentido de um negativo a mais. Aí bota aí 4 pessoas, sempre com o seu problema e algo agravando. Seu problema e algo agravando. Seu problema e algo agravando. Ou seja, 4 pessoas. O do quarto vai ter o seu problema com 3 agravantes. O segundo vai ter o seu problema com 1 agravante. Do terceiro é o seu problema com 2 agravantes. O terceiro, e por aí vai. Uns 4 ali, aumentando. Visualiza. É a primeira coisa a ser feita. Certo? No caso da Laura, não sei me valorizar. A outra, né, o agravante, um segundo com agravante, seria o quê? A pessoa que tem problema de dinheiro, não sabe se valorizar, mas não tem trabalho. A Laura tem trabalho. A pessoa não tem trabalho, não sabe não tem a mínima ideia com que ela pode trabalhar, com que ela pode ganhar dinheiro. A Laura já tem essa ideia. Aí numa terceira, acompanha a questão da Laura, acompanha a questão do segundo agravante, que é a pessoa que não tem a mínima ideia com que ela pode trabalhar. E o terceiro é que o pai faleceu e ela vai ser despejada, não tem para onde morar. Terceiro agravante. Né? Poderia ter o quarto, quinto, sexto. Aí você vai visualizar aí umas 4 pessoas iguais a você, com um problema, mas com um agravante. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, na segunda fase dessa prática, é o quê? Você, a partir dessa primeira fase, de enxergar as pessoas com os agravantes, é você positivar, então, o que até então era chamado de problema. Entender que aquilo não é um problema. Você sabe, você tem que ficar feliz, porque você sabe exatamente qual é a questão a ser feita. Certo? No caso da Laura aqui, em cada um, claro, é perceptível o que deve ser feito. Certo? Bom, qual seria a terceira fase dessa prática? Hein, gente? Enxergou o problema? Fez as devidas comparações com pessoas com os agravantes. 2. 3. A visualização de que aquilo ali não é um problema, é algo positivo. A visualização de que aquilo ali não é um problema, é a terceira fase. E a quarta é você simplesmente positivar. No caso da Laura, ainda bem que eu sei, ainda bem que eu tenho trabalho, e eu sei que a única questão é que eu tenho que aprender a me valorizar, no caso da Laura. Ainda bem que eu sei disso. E diversas pessoas
também passaram por essa fase. Então, é só correr atrás que ela vai aprender a se valorizar. Ainda bem que ela tem essa percepção, que ela sabe o que deve fazer. Ótimo, isso é ótimo. Porque a segunda pessoa, a segunda pessoa com um problema igual, com um agravante, não tem nem trabalho, não faz a mínima ideia com o que ela pode trabalhar. Ela sabe. Ela sabe qual é o trabalho. Só tem que aprender a valorizar ou, de repente, aprender a fazer um marketing melhor para aprender mais. Ou seja, ela sabe o que deve ser feito. E isso é algo positivo. Isso tudo, essa prática, essas questões estão reunidas. Bom, e aí, ativista? Você deve sim, você vai fazendo isso de forma repetida, tá? Não vai ser uma vez só que vai fazer você vibrar positivamente. Você vai vibrar positivamente naquela hora. Ah, vai fazer outra coisa? A vibração negativa vai voltar. Aí você vai novamente visualizar. Você vai ter que fazer isso de forma constante. Tem pessoas que fazem uma vez e resolve, mas o normal eu tive que fazer várias vezes para resolver, até vibrar positivamente. E é sempre e isso, ativista, sempre vão acontecer fatos, vão ter acontecimentos na sua vida em que você terá de fazer esse trabalho. Um exemplo, a morte de um familiar. Você vai ter que positivar aquilo ali. Muito fácil. É claro que a teoria é linda, né? A teoria é linda. A morte familiar é muito fácil, não. Na prática é mais puxado, mas altamente, não digo nem possível, altamente capaz. Qualquer um é altamente capaz de fazer. Mesmo na morte de um familiar, a pessoa positivar vai ter aquela vibração negativa, vai ter um período de vibração negativa, mas esse trabalho vai fazer atenuar em muito a fase de vibração negativa, até mesmo positivar. De repente, no dia seguinte. Por exemplo, meu pai morreu. Nossa, que bom que ele morreu. Foi para um lugar muito melhor do que aqui. Muito melhor. Ele está muito melhor. Caso, né, meu pai está vivo, graças a Deus. Mas uma pessoa qualquer, o pai dela morreu e ela veio ficar lamentando, triste. Nossa, que bom, meu pai está num lugar muito melhor do que aqui. Um exemplo. Ah, Igor, mas se o pai dela não está num lugar muito melhor, se o pai dela era um marginal, não sei o quê, tá, aí vai ser vai ser um outro pensamento. Mas sempre vai ter um real, verdadeiro, que positiva, sempre. E aí você muda a vibração. Lembrando que existe uma crença no paradigma da Matrix que vai tentar impedir esse trabalho. Para fazer aquele poço de energia negativa, que parece um poço de petróleo jorrando, ligado. E você vai desligar isso aí. Certo? Tem outras questões que fazem a pessoa ter poços de energia negativa jorrando? Tem, tá? Tem também, mas aí outro, para sombra, por exemplo, também faz isso, mas aí são outras questões. Esse aqui é algo que faz muita diferença. Assim como a questão da sombra também faz diferença, tem gente que nem sabe o que é sombra, tá? Não precisa ficar preocupado não, tá? Mas a maioria, acho que metade pelo menos sabe o que é sombra. Que é um trauma muito forte que não foi resolvido, que deve ser resolvido na vida da pessoa. E aquilo ali também é algo que fica jorrando uma energia negativa enquanto não é resolvido. Tá? Mas esse da vibração é algo muito forte também, que faz muita diferença quando a pessoa resolve e que faz a pessoa cocriar positivamente. Dá um poder de cocriação para a pessoa quando ela muda. A pessoa, ela tem esse poder de cocriação. Só que não é bom para os negócios da Matrix que as pessoas tenham o poder de cocriação.
Porque se ela tem poder de cocriação, por que vai existir mestrado, doutorado em psicologia, por exemplo, se a pessoa ela é altamente capaz de resolver isso tudo sozinha? Então, como é que vai ter universidade gerando emprego, gerando dinheiro, gerando lucro, doutorado, tudo mais? Como é que vai ter isso se a pessoa rapidamente resolve pode resolver em segundos? Uma pessoa pode resolver em segundos o que muitas pessoas aí precisam de 10 anos de terapia para resolver, através de profissionais altamente gabaritados que estudam a vida inteira. Só que se o ser humano for liberto, ele em segundos resolve isso aí. Aí se quer isso, a pessoa que ganha dinheiro, dá um exemplo, a pessoa que ganha o lucro através da faculdade, dos mestrados e tudo mais, a pessoa que está por trás disso. Dando um exemplo. Será que ela quer que isso termine? Será que seria benéfico a ela dentro do paradigma dela? Se ela for uma pessoa evoluída, ela vai nem pensar nisso. Agora, se não, ela vai criar, o ego vai fazer ela criar inúmeras razões para fazer valer que isso é importante, que essa história de cocriação, que ela pode resolver isso aí, tudo é balela. Por quê? Porque é interessante para ela, financeiramente falando. É a mesmíssima questão Uber e táxi. Todo mundo quer acreditar naquilo que é favorável financeiramente para o ganha-pão dela. A Matrix é regida assim, tá? A Matrix é regida assim. E isso deve mudar. Isso está mudando. Mas poucos vêm acompanhando. Infelizmente, poucos vêm acompanhando. Poucos vêm acompanhando. Teve uma diminuição, até mesmo nas pessoas que estão encarnando aqui, pessoas altamente evoluídas, mas a Matrix está contaminando. Está tendo um alerta sério nesse sentido aí. O planeta Terra está em observação. Está em observação, assim. As coisas estão desandando, não estão andando. Não é que estão desandando, mas não estão indo pelo caminho que se esperava ir. Desde 2012 para cá, né, a mudança de frequência, se esperava um caminho. Está desandando. Estava vindo uma frequência e começou a desandar. Bom, mas acredito que tudo será recuperado. Bom, dúvidas? Alguém ficou com dúvidas relacionadas a esse ponto? Isso é importante, gente. Você perguntar é muito importante. E aí? Fernanda Castro, pode perguntar alguma coisa? Tá claro para você? Se não puder ligar o microfone, tá tudo bem também, tá? Arthur, tá tudo claro para você? Oi, Igor. Fala, Oi, Fernanda. Igor, é que aqui deu uma emperrada aqui na hora, a tela do meu celular tá ruim. Não, nenhuma dúvida. Tô conseguindo captar tudo, tá ótimo. Tá claro? Muitas coisas que já tinha caído no esquecimento e hoje aqui tá me retomando a memória. O fato de que não existe problemas é algo fenomenal. É isso mesmo, não existem problemas. Não existe. O problema é uma criação, uma ficção criada na Matrix. Aí a gente potencializa que é um problema. O que acontece é a criação. Mais Cocriamos problema. de fato um problema. Se a pessoa visualiza e encara como problema, o que ocorre? Mais problema. Se ela vibra naquilo ali, mais problema. É isso aí, perfeito. Exatamente, muito bom, obrigada, tá? Valeu. Patrícia, perguntas? Tá claro para você? Assim, Igor, esclareceu bastante, nossa, 100%. É exatamente isso. Tem quanto tempo de live? 1h09. Eu vou deixar essa prática
para domingo e vou fazer só a prática. Só a prática. Sem misturar questões. Fazer só a prática. Para ficar na frequência só da prática. Tá? Para ficar algo bem feito. Tá? Porque vai ser algo profundo. Eu espero que pelo menos 80% consiga acessar a frequência de outra dimensão em meio à prática. Então, inclusive, eu gostaria de fazer esse aí é um desafio. Tá? Para domingo, para essa nossa prática, para você fazer ela com perfeição, se você, ativista, cortar determinados alimentos, olha, vamos lá, refrigerante, tudo que é industrializado, álcool, se porventura, né, tem um ou outro aí que de repente fuma um cigarro de vez em quando, não fume, ore antes de dormir, para domingo você estar bem limpo e a gente fazer essa prática com bastante eficácia. Já vai, né, colocando em mente que domingo iremos fazê-la, que você deve estar bem, evita ao máximo discussões, vibrar negativamente, né, sempre evita, foge, e para domingo você está bem limpo, não vai estar totalmente, mas é o mais limpo possível para a gente fazer com essa prática com eficácia, porque acredito piamente aí que muitos aí vão acessar a outra dimensão. Puf. E quando eu digo acessar a outra dimensão, gente, é você estar de olhos fechados, corpo presente aqui, mas o seu espírito, a sua alma lá. Como se você de olhos fechados, você não vai estar aí. Você vai estar lá. E aí varia. Tem pessoas que conseguem, inclusive, visualizar. Aí pessoas que estão mais, né, já estão mais evoluídas. Conseguem até mesmo enxergar, né? Enxergar mesmo. Enxergar com clareza. Né? Mas a maioria não consegue. A maioria é só o escuro e intuição e percebendo. Algumas conseguem visualizar assim de forma mais rarefeitas, assim. Flashes. Varia. Bom, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de finalizarmos a live? Perguntas? Quero, Igor. Pode perguntar, querida. Esses poderes que você falou, de telepatia, de audição, esses poderes, eles não eram naturais do ser humano? Eles não são naturais do ser humano? Ou seja, está dizendo... Isso. E que quando a gente veio, caiu na Matrix, eles desapareceram? Não, então, vamos lá. Qualquer ser humano, ele é capaz. Ele tem todas as ferramentas, certo? Todas as ferramentas para conseguir esses poderes. Só que essas ferramentas, ao longo desses anos, elas não vêm sendo trabalhadas. E por isso que raríssimas pessoas têm. Simplesmente isso. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa ganha um carro importado de última geração, BMW, tudo mais, mas ela não sabe dirigir. Ela é capaz de dirigir? É capaz de aprender e dirigir? Qualquer um é capaz de aprender e dirigir. Só que ela tem que aprender a dirigir para dirigir. Certo? A mesma coisa. Por exemplo, visão remota. É algo que qualquer pessoa pode trabalhar. Qualquer pessoa pode fechar os olhos e enxergar, mas ela tem que trabalhar isso. Por que ela deve trabalhar?
Porque as crenças que ela vivenciou, as crenças que estão impostas lá na mente dela, o paradigma da Matrix, diz que isso aí é coisa impossível. O paradigma da Matrix tem a crença no sentido de que a pessoa é uma pessoa limitada. Você é limitado. No paradigma da Matrix tem algo chamado complexo de inferioridade. A maioria das pessoas tem complexos de inferioridade. E umas sabem, outras não sabem. E por que a maioria tem? Porque isso está no paradigma da Matrix. Complexo de inferioridade está no paradigma da Matrix. Todo ser humano, complexo de inferioridade. Um ou outro consegue safar. Um exemplo. E se a pessoa tem complexo de inferioridade, será que ela vai acreditar que ela pode fechar os olhos, desaparecer aqui, aparecer lá no Japão? Papum. Uma pessoa que tem complexo de inferioridade? É impossível a pessoa que tem complexo de inferioridade conseguir isso. Primeiro ela tem que tirar esse complexo. Depois pode trabalhar. Por exemplo, eu sempre falo, a conscienciologia, o estudo do Valdo Vieira, ensina a pessoa a sair do corpo. Sai do corpo, ela sai do corpo, a pessoa sai do corpo. Projeção astral, né? Sai e caminha, vai, voa. Aí eles combinam, tem a galera que combina, olha, vai ter tem uma vez que teve a luta de boxe, antiga. Não sei se foi a volta do Mike Tyson. Aí eles combinaram, vamos fechar os olhos, vamos sair e vamos todo mundo lá assistir a luta. Aí fizeram isso, foram lá assistir a luta. E voltaram. Mas é a pessoa que domina isso dentro veja bem, dentro da conscienciologia, de pessoas que estudam a fundo isso, as pessoas que têm o domínio de sair a hora que quiser sair, conta nos dedos. A maioria saiu uma ou outra vez. Já que tem o domínio total, 2, 3, 4. Por quê? Por causa do paradigma da Matrix. As pessoas que têm esse domínio, conseguem sair do corpo a hora que quer, elas estudaram tanto, foram tão a fundo nisso, né, da conscienciologia, estudaram tanto, até fazer com que o paradigma da Matrix, né, pelo menos dentro dessa área, seja limpo, seja retirado e prevalecesse o paradigma da conscienciologia dentro desse ramo. É o que prevaleceu para elas. Aí elas dominam totalmente. É mais um pouquinho, né? Não é 3, 4, uns 20, 25, sei lá, 30. Não vou nem falar porque eu não sei exatamente o número, né? Certo? Mas é isso aí, é inato ao ser humano. Só que o ser humano está o tempo inteiro sendo ditado a ele que ele é uma pessoa limitada. Porque não é interessante que ele saiba que ele é ilimitado. E por que não é interessante? Aí tem um caminho longo. Só que o mais importante é que se hoje, por exemplo, se hoje eu estou aqui falando sobre isso, é porque tem pessoas lá no topo que entendem que os seres humanos têm sim que serem libertos, ilimitados. E a razão dessas pessoas que estão lá no topo entenderem assim é que hoje é falado isso. Porque antes não era falado, era pouco falado, porque não tinha ou tinha poucas pessoas lá no topo. Quando eu digo topo, tá? É pessoas que estão lá no... não são nem os bilionários, donos do mundo. Também, mas um patamar ainda acima, tá? Bom, isso aí é um papo mais profundo que também não tem sentido fazer agora, não tem utilidade nesse exato momento. Bom, então, olha só, pessoal, ativista, agradeço de coração a sua presença, tá? Emane uma gratidão no sentido de você ter participado dessa live, emane uma gratidão no sentido de você ter agregado esses conhecimentos, porque você emanando gratidão vai fazer com que sua mente entenda que esses conhecimentos
é algo relevante para você. E isso é muito importante, você passar esse entendimento para sua mente. Então, emana gratidão, até para você estar aqui no domingo também. Já foque isso na sua mente, que no domingo você vai estar aqui. Vou enviar aí as lives. Tem uma aí, devendo que tem a de hoje. Tá bom? Vou fazer um resumo dessa de hoje também, rápido, de 4, 5 minutos. Pode ser depois de amanhã, mais ou menos, para dar 48 horas aí para a linha da memória. E é isso. Forte abraço e avante. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu finalizar a live? Lembrando, o que foi falado na live de hoje, tá? Toda essa questão de vibrar. Continuamos, botamos mais uma pecinha na questão de vibração. Vibração positiva, negativa. Trazemos essa informação de que existe uma crença no paradigma da Matrix, no sentido da pessoa fazer como um problema ultra grande a questão negativa preponderante da vida dela, e isso é apenas uma crença da Matrix imposta que você deve retirar fazendo a prática que foi falada aqui. Certo? O norte é esse. Forte abraço e avante!